Boa noite, mais uma quarta-feira e no UOL Cultura em Pauta, o meu encontro com a cultura e a diversidade de Mossoró e com você, claro. Obrigada a todo mundo que está sempre curtindo e compartilhando, interagindo conosco através das redes sociais, @cultura em pauta, aliás, @cultura _ em pauta. Hoje tem o sorteio do livro A Flor da Pele, como a gente prometeu, da escritora Fátima Feitosa. Até o final do programa, quem mencionou aí os 3 amigos no nosso Instagram, @cultura _ em pauta, está concorrendo, mas ainda está valendo. Quem estiver assistindo agora ao vivo de todo o Brasil e do mundo, afinal, a TV Câmara também transmite pela internet, então quem estiver assistindo está concorrendo ao livro A Flor da Pele, vai lá no Instagram e participa conosco. Esse mês é dedicado à campanha Outubro Rosa, é um mês em que alertar, assim, mais alertas para as mulheres se prevenirem a respeito do câncer de mama. As mulheres que, ao apalparem suas mamas e sentirem qualquer coisa estranha, dirija-se a um posto de saúde, faça seu exame de mama, previna-se, porque essa ação pode desacelerar a sua doença, tá certo? Eu tenho uma irmã que é vítima do câncer de mama e há mais de um ano ela faz tratamento, mas graças a Deus ela fez o diagnóstico precoce e só por causa disso está podendo se tratar do câncer de mama. Então eu estou aqui com o meu símbolo de apoio a esta campanha e também chamo a atenção para todas as mulheres que estão nos assistindo, façam o exame, façam o diagnóstico precoce, que eu acho que é isso que pode lhe ajudar a prevenir a doença, tá certo? Hoje no programa tem muita novidade, tem Giannini Alencar, ele que tem 25 anos, é um super astro aqui de Mossoró, região e Nordeste, por que não dizer? Daqui a pouco ele vai cantar muita música pra gente e contar um pouco mais da sua história, tá certo? Nesse fim de semana acontece em Mossoró a virada feminista e agropecuária, então eu também vou ter convidadas falando sobre esse evento. Tem o alto-falante com muita dica para você, com Monique Bessa, e tem muito mais. Eu volto daqui a pouco com Giannini Alencar. Fica aí que a gente volta já. Eu falei anteriormente sobre a virada feminista que acontece, só que eu falei agropecuária, perdão. Na verdade, é a virada feminista agroecológica e cultural. Então, durante o programa nós vamos conversar sobre isso. E agora eu recebo aqui no Cultura em Pauta, Giannini Alencar. Eu estava dando uma olhada no release dele no site e é um release super poético, porque esse rapaz, ele vive de poesia, né? Ele vive na rede social, ele sempre está falando muita poesia, muita filosofia. E eu converso agora com Giannini Alencar. Coisa boa, boa noite. Que honra estar aqui no seu programa. Obrigado pelo convite. Desde o dia eu fiquei muito feliz. Obrigado mesmo. Nós é que agradecemos. Todos que estão assistindo aí. Boa noite todo mundo. Giannini, 25 anos de muito talento, nascido em Olho d'Água, há pouco tempo reconhecido como cidadão moçoroense pela Câmara Municipal de Mossoró, inclusive um evento lindo, muito bacana no Teatro Desvio Rosado. E você cantou junto com um dos que eu acho que é um dos ídolos e poetas aqui da nossa região, que é o Dorival Dantas. Como foi para você esse momento? Mim, muito especial, assim, é um momento único na vida da gente. Claro que o título Cidadão Moçoroense é uma coisa, por si só, já é um momento tão belo, tão magnífico, e aí com essa presença do Dorival e esse presente também dessa história, de todo momento que a gente viveu lá no teatro, foi muito mágico aquilo ali. Eu fiquei muito feliz com as palavras dele, assim. Somos, como eu falei lá também, como a gente se parece muito, somos conterrâneos, compositores, sanfoneiros, cantores, enfim. É uma história que está sempre na mesma linha. E eu digo a ele que ele tá andando e eu estou seguindo aqui o rastro, com certeza levando a bandeira que ele já está construindo e eu correndo atrás com a história também, fazendo basicamente a mesma coisa, né? Que a gente tem um feeling muito parecido. E graças a Deus está dando tudo certo nos meus trabalhos e para ele também, sucesso nacional, e a gente está correndo para isso também, com reconhecimento maior do que já acontece. Em inspiração, ou você ter falado agora do feeling, de vocês serem da mesma terra, de tocarem o mesmo instrumento e seguirem esse caminho, ele seria para você sua maior inspiração? Isso, sem dúvida. Porque assim, se a gente colocar na balança a questão musical hoje em dia, ela variou muito. Então eu sinto falta de algumas coisas antigas que quando eu comecei a tocar sanfona, por exemplo. E eu comecei a tocar sanfona há 13 anos mais ou menos, e assim, eu não cantava na época. E
Antes de eu tocar sanfona, quando eu morava em Olho d'Água ainda, meu pai escutava muita coisa boa. Meu pai escutava Guilherme Arantes, Ivan Lins, Roberto Carlos, Djavan. E eu nasci num berço musical muito bom, graças a Deus. E assim, eu dou graças a meu pai por isso, assim, ele é um bom ouvinte da música boa mesmo. E aí eu cresci nessas influências. E aí veio a sanfona, e aí eu comecei a ouvir Luiz Gonzaga, Dominguinhos, Sivuca, aí comecei a ver esse lado instrumental do acordeon, e foi ouvindo isso. E de lá pra cá eu não vi uma pessoa melhor que não seja Dorival que tenha transferido o conhecimento pro lado da gente, tá entendendo? Porque a gente sabe que muda. Eu não discrimino nenhum estilo musical, nada. Eu toco forró atual e assim, meus shows, eles variam muito devido ao público, né? A gente pega cada situação a gente vai se adaptando porque a gente precisa do comércio. Mas falando musicalmente, assim, da questão musical, da questão da arte, da poesia, o Dorival, claro, sem dúvida é um cara que levou a bandeira à frente, assim. Um cara que ele modernizou a coisa, mas deixou bonita do mesmo jeito que era antes, entendeu? Eu achei muito bacana isso. Eu tenho um filho que tem 15 anos que toca alguns instrumentos também, mas eu ia falar sobre a escolha do instrumento. Geralmente as crianças, elas gostam inicialmente do batuque, do ritmo, assim. Pra você, como foi esse caminho para o acordeon, para a sanfona? Veio primeiro o batuque? Ou já de cara você já... Quando eu morava em Olho d'Água, teve uma época de uma febre que era um tecladinho pequenininho, que imitava os bichos, acho que você pegou. Sim. Não sei o que... E os bichinhos imitando, e foi uma febre lá para toda criança tinha esse teclado. E eu, no período, minha mãe comprou um, né, pra mim, e eu fiquei mexendo junto com meus amigos, e aí eu comecei a mexer no teclado já. E durante esse período, os tempos passaram, e meu pai, juntamente com meu avô, que é envolvido com política lá, e tinha um senhor vendendo uma sanfona, que ela não tinha baixo, era só o teclado, e essa parte aqui era fechada, tipo com um compensadozinho, e era só teclado e fole. E meu pai, para ajudar o senhor, com meu avô, comprar essa sanfona e me deu. E aí eu comecei a mexer lá em Olho d'Água mesmo. Só que eu já tocava algumas coisas, eu ouvido, fazia algumas musiquinhas, só que quando eu cheguei em Mossoró, conheci Cláudio e conheci Uda. Que aí Uda me apresentou com a sanfona normal, que tinha baixo, tinha tudo, e Cláudio me deu as dicas. Ó, gente, você toca algumas músicas, mas tá tudo errado, você tem que começar devagarzinho fazendo a coisa certa agora. Aí foi então que eu me apaixonei, assim, pela sanfona. E devido a morar em apartamento, assim, não pode fazer muito barulho, a sanfona faz zoada. E aí o pessoal reclamava muito, apartamento de estudante e tal, aquela coisa, aí eu comecei a tocar outras coisas. Entrei na faculdade, eu tive algumas aulas de piano, de violão, mas a minha paixão é a sanfona mesmo. Para essa conversa ficar ainda mais gostosa, vamos começar ouvindo um pouquinho dos sucessos de Giannini Alencar. Coisa boa, vou tocar música. Vou tocar um pouco lá do B, eu acho, que eu costumo dizer, do forró que a gente toca. O programa é todo seu. Obrigado. Essa música eu compus, acho que há uns 4 anos atrás. Já gravei, ela fala mais ou menos assim. Eu errei em pensar que você ia me amar, que eu não iria sofrer por você. Quando o amor invade o coração, não dá pra saber. É sempre ruim perceber que é ilusão. E a gente se entrega, e a gente se entrega. Por mais que tente esconder, o coração não nega. Por mais que tente fingir, por mais que tente fugir, sofrimento pega. E quem sofre é o coração. Escuta aí. Pare pra pensar em tudo que fiz por nós, em tudo que eu fiz por você. Vai se arrepender quando olhar pra trás. E se por acaso a saudade apertar, o sentimento fizer você lembrar, vai doer e o tempo vai dizer que é tarde demais. Tarde demais o nome da música, tá no meu canal do YouTube. Aê. Só acessar. Pra quem é moçoroense, assim, muitos já acompanham sua carreira, porque você tá em todos os bares, em todas as festas. E eu também acompanho muito também suas composições. E essa subida, assim, você teve o seu primeiro sucesso que alavancou sua carreira, que foi o Estilo Namorador, né? Estilo o garoto Namorador, que gravou isso. Inclusive eu tô trabalhando essa música de novo hoje. Assim, essa música teve uma licença pra Wesley de 5 anos e aí esse tempo passou. E aí eu resolvi trabalhar agora o sucesso novamente, assim, já o sucesso tá meu de novo, entre aspas, né? Porque assim, a gente negociou e eles tinham uma parte editada lá pela editora deles, eles têm uma porcentagem do... E foi muito bom pra ele na época da carreira, ele fez o Sucessão Danado, que foi aquele período do Eu Sou Estilo Namorador e tal. E agora eu tô voltando de novo, com um repertório novo, ela também, essa música tá no CD novo aí pra gente dar uma trabalhada e dar uma divulgada também.
como compositor da música, porque muita gente não sabia, né? Exatamente. Quem é de Mossoró conhece, mas quando a gente sai de Mossoró, o pessoal não sabia. Ah, essa música é do Giannini, ninguém sabia. Entendeu? A gente vai fazer esse trabalho agora. Os compositores passam por essa dificuldade também, porque eles compõem, jogam a música, né? Negociam a música acaba estourando, sendo um sucesso. E aí o pessoal, poxa, essa música é do Giannini, é daqui e tal. Qual é a dificuldade para você como compositor? Mas primeiro eu queria que você contasse essa história. Você sempre escreveu poesia? Você sempre exerceu esse lado romântico, assim? Depois começou a... Quando eu comecei a tocar, a primeira música que eu fiz foi no Forró na Pressão, na época. Assim, eu vinha tocando em algumas bandas de forró de Mossoró, toquei no Flomania, Forró Labutano, na época eu acho que a primeira banda que eu toquei, veio Flomania, veio Balanço de Menina, veio muitas bandas. Aí veio o Forró na Pressão, que era a banda do Inala, na época. E aí a gente, nesse período, eu comecei a escrever música mesmo assim. E aí foi aí então que eu despertei para esse lado compositor. E aí foi escrevendo, de lá pra cá não parei, graças a Deus. Eu gosto muito de escrever, não só música, mas também texto, entendeu? Eu gosto muito de ter essa veia de poesia, sei lá, alguém chama poesia, outros chamam texto, enfim. De estar escrevendo mesmo as coisas que eu sinto, às vezes uma história que você me conta, porque muita gente pergunta também, Giannini, que você escreveu o que você vive? E aí, nem sempre, entendeu? Às vezes alguém me conta uma história e tal. Pô, essa música, por exemplo, tarde demais, eu fiz para um amigo meu. Que ele brigou, tal, não sei o que. E aí eu tentei contar a história do que ele não tinha me contado através da música. E assim acontece muitas vezes. Como o Estilo Namorador, por exemplo, que eu fiz para outra pessoa. E assim, tem coisas que eu escrevo para mim, mas o que eu escrevo para mim eu costumo deixar guardado. Nunca mostro. É interessante, uma místicazinha que eu tenho. Não sei, algumas coisas, poucas eu gravei, assim, sobre mim. Mas... no geral mesmo, o que eu escrevo sobre mim, eu sempre fico guardado, assim, nunca mostro. Nessa formação, nessa sua história, eu vejo que você sempre priorizou o romantismo ante tanta música que fala sobre mulheres, bebidas, festas e afins. Eu sei que isso não deixa de estar no seu repertório. Mas como compositor também, como é essa dificuldade? Tem a parte comercial, que é o que todo mundo está tocando, e você se mantém, digamos, num padrão sobre romantismo e sobre essas histórias que você gosta de contar nas suas músicas. É um pouco complicado porque, assim, essa questão o comercial bagunça tudo, né? Na realidade, o dinheiro, ele tem como qualquer coisa, tem o lado bom e o lado ruim. E o dinheiro tem esse lado ruim de transformar, de piorar a situação da gente que é músico, porque... E qualquer outra coisa, se você citar qualquer outro ramo, você vê que às vezes quando o dinheiro entra, ele bagunça muito. Faz igual a minha avó, bagunça o meio de campo, bagunça o meio de campo. E a gente fica meio refém, porque quando a gente escreve música, você vê nos shows. E aí eu começo a escrever essa linha, tratando bem a questão do romantismo, tendo o maior cuidado com melodias, com arranjos e tal, com a produção musical, só que quando a gente bota para o comércio, não vende. É interessante que quando das músicas que eu fiz aqui, a gente teve menos coisa. Essa do Estilo Namorador foi um exemplo vivo. Do meu CD, as quatro... Uma coisa mais solta. A coisa mais solta, uma melodia mais rápida, uma música mais simples e tal. E foi aqui que o pessoal pegou. E a partir daí eu comecei a ter outro ponto de vista. E eu componho, a minha ideia é que eu consiga ter um reconhecimento maior, como um comercial mesmo. E quando eu chegar lá em cima, eu poder mostrar mesmo assim, rapaz, Giannini, ele tem capacidade de fazer uma música dessa, de lançar uma música mais trabalhada. Ou então, Giannini conseguiu colocar música na novela, por exemplo, que é um dos sonhos que eu tenho. Conseguiu, um artista fulano e tal, conseguiu gravar a música do Giannini, assim... E assim a gente começa a trabalhar, mas é complicado essa questão de trabalhar com comércio, porque a gente tem que estar sempre refém do que está rolando e eles mudam tudo. Às vezes você escuta uma música de um artista que as bandas regravam, por exemplo, elas bagunçam tudo, muda a melodia e deixa a coisa mais simples, toca até errado. E aí a gente sofre porque ou é refém ou não vende, entendeu? E como eu vivo disso, de uma certa forma, minha família queria que eu fosse um advogado, um médico, não sei. Mas aí quando eu cheguei com a sanfona em casa, minha mãe, meu filho, pelo amor de Deus, tem que ter um superior e tal. Mas mãe, tenha calma. E aí eu vou me virando de acordo com o que o comércio vai. Não que eu não deixe de escrever, tanto que a rede social veio para mim me ajudar muito. Porque eu escrevo ali aqueles textos sem nenhuma preocupação com o comércio, assim. Realmente é o que eu penso, são pontos de vista, eu vou tomando... Às vezes eu pego o exemplo de algumas pessoas, o que eu vejo na televisão, o que eu leio, alguns outros livros, e assim eu vou escrevendo o que eu entendo, tá entendendo? Eu não estou vinculado àquela rede social comercial, porque hoje em dia você abre o seu Instagram, então qualquer outra coisa
Dependendo do horário, é mais comércio do do que... A parte boa também é que você pode ser você mesmo. Justamente. E quem gosta de você vai continuar seguindo. Pô. E tem o Snapchat, que eu acho que também foi uma ferramenta muito boa, porque aí você pode mostrar que não é só aquele artista do palco idolatrado, salve, salve, que você tá ali fazendo, dia a dia, tem justamente. sua rotina, tem seus problemas. Esse é o mundo. Acho assim, as redes sociais, elas evoluíram muito e a gente... Uma vai suprindo a necessidade da outra. Você tá na chat, você tá no Instagram, eu vim participar aqui, tirar foto, tô com o Nida aqui no programa, tô com o Moniquinha, aí tô com o Francisco, fulano tá, posta 50 fotos no Instagram. Fica complicado. Aí o Snapchat veio pra isso, entendeu? Não, vou suprir a necessidade. Aí pode sufocar. Não, eu tô aqui no programa, tô fazendo vídeo, tô na academia, tô malhando, tô ensaiando, enfim. E isso é bom porque o público precisa, a gente sabe. Eu comecei a ficar refém também. De certa forma, a gente faz igual meu irmão, a gente tem que ser food, Genino. Você tem que dizer que tô comendo um pedaço de pão integral. Bota no Snapchat, tem que ser assim, porque muita gente que ele segue gosta de ver o que é que você faz. É verdade. E muitas vezes a gente não desperta pra isso. É verdade. E a gente fica E feliz o com carinho. Giannini agora está online e ao vivo no Cultura em Pauta na TV Câmara. Ele vai cantar mais um sucesso. Se quiser resgatar, fica à vontade. Vamos trocar o estilo, vamos lá. Aonde eu chego, a mulherada encosta. Eu ligo o som do meu carrão e a galera gosta. Tô badalado, tô pipocado. Eu sou estilo desenrolado. Tem mulher, aonde eu vou. Sou estilo namoradoce. Tem mulher, aonde eu vou. Eu sou estilo namoradoce. Sou estilo namoradoce. Sou estilo. E aonde tem mulher eu vou. Sou estilo namorador, sou estilo. E aonde tem mulher eu chamo o G que ele vem. Giannini, você já passou por vários momentos assim da sua carreira, já fez dupla, Isso. já teve outro projeto maior. Como é que está agora, pra gente falar aí pra todo mundo que tá assistindo, como é que tá agora a sua carreira? Você tá em que momento da carreira? Eu acho o melhor momento que eu já vivi, assim. Eu acho que conta toda a experiência do que eu já vivi. Eu vim das bandas, como eu já tenho falado, participei de muitas bandas como sanfoneiro e tal, e não cantava. Veio o Forró Danado de Bom, que foi na época um regional formado numa quadrilha chamada Sensação, no período junino. E aí comecei a tocar forró danado e tal, tinha cantor e cantora. E com uns 2 anos do trio, Forró Pé de Serra, que era um forrozinho Pé de Serra tradicional, os cantores saíram, eu tive que me virar cantando, porque eu já estava cantando mesmo. Eu já estava vivendo disso mesmo, e aí eu comecei a cantar daí. Aí veio o Forró Danado, eu passei um bom tempo no Forró Danado, acho que uns 7, 8 anos. Teve uma história muito massa, assim. E depois veio o Giannini e Tabata, que foi a dupla, que ainda passou uns 8 meses, e agora, quando eu voltei, eu já não quis mais usar o Forró Danado. Aí já era um conselho que muita gente dizia, não, Giannini, o Dojval propriamente o Dojval dizia, é o seu próprio nome, e é uma tendência atual de mercado, Aí eu voltei com o Giannini Alencar. E comecei devagarzinho aos poucos, já está com 2 anos, acho que 2 anos e 2 meses da carreira Giannini Alencar. Graças a Deus está muito bem, já trabalhando muito e sempre nessa pegada. Em busca do sucesso, do reconhecimento maior, mas com um pezinho no chão, que sabe que as coisas devagarzinho que são mais bonitas. Sempre suas músicas, levando sempre... Bota o repertório, coloca um autoral, divulga, usa as redes sociais pessoais para isso, né? Que é um veículo bom que a gente tem. Geralmente no meu canal do YouTube tento colocar só músicas minhas, assim. Até agora tá só músicas minhas. Já pediram, faz um cover não sei de quê, porque no meu caso é bom também por causa da sanfona, que eu já posso explorar esse lado também. Fazer um cover, sei lá, um cover da Anitta na sanfona, né? Um cover de Jorge Vecino na sanfona, e assim vai. Paralama de Sucesso na sanfona. Que eu, pensando, despertando por esse lado comercial, de alguém visitar minha página, também é um lado interessante. Mas até agora não, estou trabalhando nas minhas músicas. Quem for no meu canal do YouTube é Giannini, escreve ao violão, Giannini, Alencar, e tem lá minhas músicas, algumas, acho que tem umas 6 composições já, e alguns trabalhos que eu faço de CDs e foto de agenda, tá tudo lá, só visitar. Giannini Alencar, começou recentemente mais uma temporada de um reality musical, e você já participou, todo mundo sabe, tem vídeo e tal. Qual é a sua experiência em relação a estes realities? E o que você aconselha para aquele profissional que sonha em participar de um grande programa de TV assim? Como foi a sua experiência e o que você indicaria para as pessoas que buscam? Eu participei do programa Ídolos, foi em 2010, fazem 5 anos já, e na época, assim, eu não tinha tamanha vivência como eu tenho hoje. E até me inscrevi hoje em outras, assim, quer dizer, perdi a inscrição. Eu fui até acompanhar uma menina chamada Fernanda Azevedo, de Areia Branca. Ela foi até pra fase do The Voice lá nas cadeiras e chegou lá, mas não virar nas cadeiras, mas ela conseguiu chegar até lá. Já é um bom começo, igual o meu programa do Ídolos, que eu consegui chegar até pelo menos na fase dos jurados. Nem que seja pra dizer que você cantou mesmo que você não canta, mas eu tava lá, alguém me viu. E tipo assim,
uma experiência muito boa. Foi muito mágico para mim, assim. Eu confesso que eu não vivi aquele momento, assim. Eu não senti o que eu tava tão fantasiado com a coisa que eu chegava a ver o teatro e via as coisas. Eu não entendi o que estava acontecendo. É uma coisa assim. Eu não tinha o pé no chão que eu tenho hoje, por exemplo, de planejar, vou participar do The Voice, do Superstar, não sei. Com o objetivo de sim, mostrar um trabalho, de me preocupar mais. Não, Janine, beleza, você não canta, mas você precisa ter um cuidado com sua voz, precisa ouvir uma música direitinho e tal, um ensaio e tal. E todo esse cuidado que o artista deve ter com... Eu aconselho que é sempre bom, sempre bom. Quem trabalha com música é uma das maiores vitrines que a gente tem hoje no mercado. É a televisão, claro. E um programa desse que tem muito olheiro, tem muita gente que tá olhando, muito empresário. Às vezes você não tem esse medo de chegar ali num programa na frente daqueles jurados e de repente, não, ninguém virou a cadeira e tal, isso não é motivo. Ou então, tipo, não, o cara disse que eu não cantava, mas tem muita gente olhando que pode gostar de você e investir no seu talento. O que a gente mais busca, eu como artista, o que eu mais busco é um investidor que acredite no meu trabalho, entendeu? Porque a gente sabe que sozinho a gente vai chegar algum momento que a gente vai cansar e não vai ter onde ir. Se não tiver um cara que lhe ajude, Janine, você precisa entrar em tal lugar, a gente precisa fazer tal investimento. E esses programas, sem dúvida, são umas vitrines são gigantes. E é isso mesmo, tem que se planejar, não deixar a emoção subir na cabeça e fazer, vai igual um ator fazer bosta, não. Faz o que você sabe e cada um sabe do seu potencial e acredita. E vai, mete a cara e, se Deus quiser, dá tudo certo. Ainda sobre esses realities, você sente, ou ao assistir ou ao ter participado, algum tipo de preconceito em relação à música nordestina ou ao nordestino? Assim, o Nordeste é muito forte com relação a isso. Quando a gente... Às vezes o artista não é tão bom e ele chega num programa desse que é do Nordeste e o Nordeste abraça e leva o artista até a final. Mas eu acho que sim. Na realidade, quando a gente... O forró está num crescimento muito grande. Principalmente a sanfona, o instrumento sanfona. Se você analisar, a sanfona cresceu muito. A música sertaneja ela teve uma alavancada gigante, tipo assim, dominou muito, dominou tudo. Mas a música sertaneja está com a sanfona na cara. Se você ouvir o CD de 10 duplas sertanejas, a gente citar aqui todas as 10 e a sanfona é sempre solo, é sempre destaque. Então isso ajudou ao forró também chegar lá. E também com esses grandes investimentos das bandas de forró do Nordeste, a gente conseguiu também entrar um pouquinho no Sul. Mas a gente sente dificuldade, até pelo mercado. Se você for com um programa desse e não tocar Luiz, por exemplo, você vai ser discriminado se você tocar um Aviões, por exemplo. Porque se a gente botar nos ícones musicais atualmente, a gente, infelizmente, é assim. Infelizmente. Porque foram as bandas que conseguiram quebrar também paradigmas de botar. Como o Dorival, que botou música na novela. Então, assim, o ícone do forró no programa seria Aviões, Garota, porque estão no auge hoje. Um Dorival. E às vezes pra lá eu acho que eles discriminam muito a questão musical. Verdade. Até porque é uma cultura, como a gente tá falando de cultura, é uma cultura que se fala, entendeu? O que a gente escreve na música hoje a gente se vive. Não adianta a gente falar tá falando de paredão, de carro, de rodão, de não sei o quê. É a realidade da festa no Nordeste. Da cultura do Nordeste, cultura entendeu? O povo, que isso já tá entrando lá no Sul. Se você pegar algumas músicas sertanejas atuais, elas já estão abordando esse tema. Inclusive o Gustavo Lima lançou um sucesso agora que é de beber numa lancha com mulheres e tal. Quer dizer, isso é um padrão. Forró ostentação? É uma música ostentação. E aí a gente perde, de um lado, a questão musical e a questão poética da história. Sim. E do outro lado ganha a questão da mídia, né? Porque é uma mídia muito grande, todo mundo tem acesso e todo mundo assiste. E é isso mesmo. Eu acho que no fundo rola uma discriminaçãozinha, mas quando se trata de Nordeste, o Nordeste abraça e a gente consegue chegar lá. Amém. Antes de você tocar mais uma musiquinha aí pra gente cantar, agenda de show, como é que tá aí o mês de outubro? Quer divulgar logo aqui no programa? Tá muito bem, tá muito boa a agenda. E o trabalho do Geninho tá muito bom no estado todo, graças a Deus tem convites até para outros estados. Tá muito bom mesmo, assim, com as redes sociais, a gente tem um acesso bom e barato. Todo mundo consegue entrar em contato, consegue baixar o seu CD, ouvir a sua música, ver o seu trabalho. E aí a gente consegue chegar um pouquinho longe. A agenda, essa semana a gente vai estar no 27, Saideira. Quarta e quinta-feira tem o Matuto. Sexta tem a The Pub House, que é em Mossoró, todos os três. Sábado é Fena Vale, lá em Açúcar, tá tendo uma feira lá de negócios, começa aí na quinta. E vai até o final, até o domingo. A gente vai estar lá no sábado, no mesmo dia, no sábado, a gente tá tocando na Maísa. É um evento lá da Mansão do Forró, que é o Vai Tomar no Fusca, é um sorteio de um Fusca com cerveja dentro. E a gente vai tá tocando lá. Na outra semana, dia 24, tem um aniversário de 15 anos aqui em Mossoró. Continua os barzinhos, que na semana a gente sempre tem quarta, quinta, Matuto, 27, Saideira. Na outra semana, no dia 24, tem um aniversário de 15 anos. Na outra semana, no dia 31... Muito show, graças a Deus. A gente já roda. Dia 30 eu tô lá no Tchê, que é o aniversário da casa. Dia 31 tá em Rafael Fernandes.
uma festa lá, e dia 1º eu e Afonso Bezerra vaquejado. Tá muito bom, a agenda tá boa, graças a Deus. Agora é trabalhar e ter perseverança, pezinho no chão e esperar a hora chegar. Graças a Deus. Vamos cantar mais uma? Vamos cantar. A gente encerra aqui, daqui a pouco a entrevista aqui com Ficamos uma vez, achei que era pra sempre. Você foi diferente comigo, mostrou sinceridade, eu me apaixonei. Eu errei quando pedi pra namorar, você não respondeu, me beijou. A amizade transformou-se em paixão e me entreguei. Sucesso do Cacau Monteiro, amizade colorida, escuta aí, ó. Mas você não quer amor, só quer amizade colorida. Então por que entrou na minha vida? Partiu meu coração, se não ia ficar. Então por que brincou com o sentimento? Jogou-me como folha no vento. De você vou me afastar. Lembrando mais uma vez, até o fim do programa nós estaremos sorteando o livro da escritora Fátima Feitosa, A Flor da Pele. Está postado a foto oficial lá no Instagram, @cultura_em-pauta. Participe você também. Daqui a pouco o Monique Bessa vai fazer o sorteio e eu apresento o resultado e o ganhador pode vir buscar aqui na Câmara Municipal, que é onde fica a TV Câmara. E eu anuncio agora para vocês o quadro Alto-Falante com Monique Bessa, com todas as dicas, agenda e muito mais. Estamos aqui em mais um programa Cultura em Pauta, mais um quadro Alto-Falante, certo? Vamos trazer mais uma dica de filme e dessa vez vamos trazer uma novidade, uma dica de livro também, certo? Bom, a dica de filme de hoje é um drama chamado A Travessia. O filme fala de um grupo de jovens que planeja atravessar o rio entre as Torres Gêmeas, na época, né, que existia. Então, para atravessar isso aí, eles passam por vários, vamos dizer, sufocos, né? Mas no final eles conseguem atravessar. Então o filme só que lá pro final do filme é que ele consegue. Eu acabei sem querer contando o final do filme, certo? Mas para isso eles passam por vários sufocos, fome, medos, frio, etc. Tá? Então o filme é um drama chamado A Travessia. Bom, a dica de livro é O Menino do Pijama Listrado. O Menino do Pijama Listrado conta a história de um menino, certo? Que, deixa eu ver se eu faço... É um menino alemão da década de 40, 50, que... Como é que... ele não sabia que seu pai participava da Segunda Guerra Mundial. Então ele se mudou, certo? Acho que se mudou e lá na outra cidade dele, ele conheceu uma outra criança e lá ele ficava, porque é pijama listrado, porque ele ficava através de uma grade vendo essas crianças brincarem, então ele faz amizade com essa criança e por aí, através da família dessa criança, ele conheceu, ele descobriu que o pai dele foi para a Segunda Guerra. Então, assim, um livro muito interessante, muito bom. Vamos falar agora do evento que vai ter da Companhia Pão Doce de Teatro, certo? Você pode até dar uma reforçada, a questão do endereço e tudo. O nome do espetáculo é Lona Estrelada à Resistência. Lona Estrelada à Resistência vai acontecer dia 18 de outubro, certo? Às 18 horas, lá no Espaço Artístico. Qualquer informação, vocês podem ligar para o número 8813-0188 ou 8848-2459. Lembrando, 9 na frente, tá? As senhas são no preço de R$10 e R$5. Tá? Obrigada, Monique Bessa. Também aviso aos navegantes. 17 de outubro, sábado, tem um café filosófico a partir das 15 horas no Rush Café. É uma conversa sobre gênero, diversidade sexual e direitos humanos. O Rush Café fica ali na Praça Bento Prachedes
E aí, mais um item aí na programação, nas dicas do alto-falante. Daqui a pouco a gente volta com Léo Eventos, falando sobre um evento também que acontece esse final de semana, o Miss Gay 2015. Fique aí, fique ligado que o Cultura em Pauta volta daqui a pouco. Para quem participou, aquele muito obrigada, mas eu já tenho aqui o resultado do sorteio do livro A Flor da Pele, da escritora Fátima Feitosa, e foi nossa amiga Brenda Carlos, a arrobinha Brenda Carlos. Parabéns, muito obrigada por participar conosco, e você já pode vir à Câmara Municipal de Mossoró resgatar o seu livro, o seu presente, cheio de poesia, das 8 ao meio-dia na sala da imprensa, tá bom? E agora eu recebo no Cultura em Pauta o Léo Eventos, que está organizando uma festa linda que já acontece há 15 anos em Mossoró. Se você ainda não conhece essa festa, você vai conhecer agora. Boa noite, Léo. Boa noite a todos que estão nos assistindo, certo? É um evento que 15 anos consecutivos que nós estamos promovendo. O ano que nós estamos tendo mais dificuldade esse ano, mas graças a Deus vai ser realizado. O evento será realizado no Clube Carcará. Nós já temos 18 candidatas à inscrita, fora as visitantes que vêm nos prestigiar. O evento é cultura, o evento é onde elas vão mostrar a cultura da cidade e as suas performances para participar do concurso. Onde o concurso do Miss Gay são homens que se vestem de mulher. Nós não aceitamos travestis para participar do concurso. O concurso já faz 15 anos que é realizado e é cultura, onde nós temos várias pessoas que vêm nos prestigiar, e agradeço bastante pelo espaço que a TV está dando a gente aqui para divulgar esse grande evento. Como o evento acontece sábado, as inscrições estão sendo feitas na loja feminina? As inscrições estão sendo realizadas na feminina, bijuteria, onde todo ano abre um espaço para a gente convidar as candidatas que queiram participar do evento. As candidatas não pagam nada, onde ela concorre a Miss Mossoró, onde nós temos primeiro, segundo e terceiro lugar. A Miss Mossoró recebe alguns brindes, fora o valor que é X, onde cada um recebe. Tanto como recebe a primeira, a segunda e a terceira lugar. Então, em relação a requisitos para a inscrição, qualquer homem pode se inscrever? Qualquer pessoa que se transforma, certo? E faz as suas performances, que é o artista, certo? Que mostra aquela qualidade que ele tem, onde ele às vezes trabalha até à noite em algumas boates fazendo suas performances. O concurso Miss Gay é onde participa aquele artista que se transforma em mulher, não aquele transformista que já é parecido com a mulher, onde nós temos 3 entradas, que a primeira entrada é em revoada, que é todas padronizadas, que são a túnicazinha, depois a entrada de maiores, depois vestido de gala, onde vão mostrar sua elegância, certo, e sua postura adequada. Então, muito obrigada por participar do programa. Eu acho que numa breve resposta, assim, você já informou a maior parte das informações, né, sobre o concurso. Você já vem organizando todos esses anos? Todos esses anos, são 15 anos que eu organizo esse evento, não só eu como uma equipe, porque a gente depende de muitas pessoas para esse evento ser realizado. Esse ano, mais uma vez, vai ser no Clube Carcará, porque nós não conseguimos um espaço que fosse mais central, mas com certeza vai ser mais um ano de sucesso. Se Deus quiser. Então, fica todo mundo convidado a assistir e a prestigiar o Miss Gay 2015, que acontece no Carcará, neste sábado, dia 17, a partir das 10 horas da noite. Quem quiser nos prestigiar, agradeço bastante. Como eu falei, nós não temos ajuda de ninguém, nem um órgão público. Esse evento a gente soa a camisa, vai atrás para conseguir todos os objetivos, para trazer e brilhantar. Esse ano, como eu tive muita dificuldade, eu estava pensando até de desistir, mas as candidatas ligaram para a gente e disseram assim: não, vamos à frente, Léo. E todo ano, quando termina o Miss, elas ficam ansiosas para participar do próximo ano. Então, as Misses vencedoras de cada ano não participam do próximo ano seguinte, só o segundo ano em diante. Então, a Miss com certeza vai ser um sucesso. Então, desejo muita sorte a esse evento e fica mais uma vez o convite para quem quiser prestigiar o Miss Gay 2015, sábado no Carcará. Fiquem aí, porque daqui a pouco eu volto com as meninas Conceição e Camila nos falando sobre a virada feminista que acontece também neste sábado. Cultura em Pauta volta já. Como
eu falei, estou aqui com Camila, Paula e Conceição, do Centro Feminista 8 de Março, elas que estão dentro da organização da Virada Feminista Agroecológica e Cultural, que acontece nesse sábado. E no evento tem oficina, intervenções culturais, atividades variadas espalhadas pelos bairros. E vamos falar um pouco sobre isso, sobre esse evento que já acontece há... Então, a Marcha Mundial das Mulheres, ela existe desde o ano 2000. Temos uma atividade internacional que acontece nos vários países onde existe a Marcha Mundial das Mulheres. Aqui em Mossoró, o Centro Feminista 8 de Março é parte dessa marcha. E aí, o encerramento da ação desse ano, de 2015, vai ser aqui em Mossoró, que é o encerramento da 4ª ação internacional da marcha, o encerramento da ação do Brasil. Então, em outros países estão sendo feitas outras atividades, mas aqui no Brasil o encerramento vai ser aqui em Mossoró, com essa nossa virada feminista agroecológica e cultural. E aí nós estamos com uma extensa programação. Muita gente perguntando de que horas começavam os shows. Eu falei, bem, é uma programação que se estende durante todo o dia. Eu vou trazer, inclusive, as meninas da organização para falar sobre esses outros pontos em que vão acontecer atividades. Sim. Então, pode falar. Então, nós vamos ter 4 polos, né, de coisas culturais acontecendo na cidade. Nós estamos falando que nós mulheres, né, que o feminismo ocupa o campo e ocupa a cidade. Porque dia 16 nós vamos ocupar o campo e dia 17, que é o que interessa aos telespectadores, que vai ser aqui em Mossoró, nós vamos ocupar três polos, né, da cidade. O primeiro vai ser lá no Nova Vida, aonde nós vamos começar com uma bicicletada às 6 horas da manhã, porque virada cultural é de 6 às 6, né? Então, começa de 6 horas e vai até 6 horas da noite. Às 6 horas do outro dia. Do outro dia, então são 24 horas. São 24 horas, então a gente começa de 6 horas no Nova Vida com a bicicletada com as mulheres lá do Nova Vida, né? Nós queremos mostrar, o Nova Vida é um bairro que tem um índice de violência muito grande, que tem ruas escuras, que tem ruas que propicia, por exemplo, o estupro, que propicia, por exemplo, as mulheres terem medo de passar por ruas. Fica exposta à fragilidade. Exatamente. Então, essa bicicletada, ela tem um papel das mulheres ir mostrando que está ocupando o território, fazendo uma ronda por essas ruas, aonde tem esses espaços chamados perigosos para as mulheres. Então, isso começa às 6 horas, até 11 horas da manhã nós vamos estar lá no Nova Vida, com muitas coisas. Oficinas sobre comunicação, vai ter violeiras lá, né? Uma dupla de violeiros que vem da Paraíba, que vai estar participando do programa, né? Espaço Lilás, Soledade e Guilherme Minervina, então bem legal as violeiras. E aí de 11 horas, né, lá encerra e começa no centro. A gente vai ter um ato público, né, de meio-dia. Nesse ato a gente vai ter 1000 mulheres nas ruas de Mossoró, porque nós vamos concentrar aqui em Mossoró as mulheres que vão estar vindo do Ceará, porque a nossa 4ª ação internacional ela é Ceará e RN, e aí as mulheres do Ceará vão vir para cá, as mulheres que estavam circulando na zona rural no dia 16 também vão vir, então vai juntar todas essas mulheres aqui para a gente fazer esse ato, né, nas ruas de Mossoró, no centro, saindo ali do ginásio. No ginásio, vai estar, ao mesmo tempo que está acontecendo outra concentração, ao mesmo tempo que está acontecendo Nova Vida, vai ter as mulheres lá, as mulheres que vão vir dos bairros, das comunidades de Mossoró e de outros municípios próximos, elas vão estar no ginásio debatendo sobre o tema Corpos e Território, Resistências e Alternativas, um pouco para falar de que as mulheres têm alternativas para esse atual modelo. Terminou. Vamos para... terminando o nosso ato de a gente vai sair de meio-dia, então de 1 hora nós vamos estar na Escola Raimundo Gurgel, né, na Lagoa do Mato,
com oficinas de batucada, oficina de dança, vai ter dança afro, danças populares e fotografia. E aí, às 15h30, a gente vai sair em cortejo, lá da Escola Raimundo Gugel, para o CAIC, né, onde era o CAIC, que o CAIC, infelizmente, está fechado. E a gente vai fazer esse cortejo, lembrando a importância da educação, né, para uma comunidade, para uma sociedade. E aí, ao mesmo tempo, às 15 horas, a gente vai estar também no bairro Nova Vida, né, na Praça das Cobras. Desculpa, no Santa Delmira, na Praça das Cobras. E aí, lá na Praça das Cobras, a gente vai estar com a programação é a seguinte: vai ter uma oficina de filtro dos sonhos, oficina de poesia, oficina de batucada e um sarau com a poesia vagabunda, né? E o pessoal da comunidade. E tudo isso gratuito, né? Para todo mundo participar. Todo mundo pode participar. E às 4 horas nós já vamos estar com a programação no polo principal, que nós estamos chamando de Frida Kahlo. Então, que é ali na Praça da Catedral, né, a Vigário Antônio Joaquim. Então, a partir das 4 horas inicia a Feira da Economia Solidária, onde nós vamos ter as mulheres vendendo artesanato, vendendo a sua produção. E às 5 horas a gente começa a nossa as nossas atrações principais, que vai ser a abertura do palco, a abertura do polo Frida Kahlo, onde nós vamos ter as várias atrações. Então, nós vamos ter lá um show belíssimo com as artistas daqui de Mossoró, que está sendo produzido especialmente para essa ação. Então, o show ele vai ser o que a gente vai chamar a janela para Ellen Oléria, né? Porque nós achamos que vai ser um show muito bonito, que as artistas estão presenteando as mulheres de Mossoró. Nós vamos ter Cristal, nós vamos ter uma banda de samba do Ceará, nós vamos ter as violeiras. Vamos ter também Shirley Cordeiro, que é mais no estilo rock. Vai ter Roberta Caia, que vai trazer uma coisa mais MPB. Vai ter um forró também, está sendo produzido pelas artistas de Mossoró também, um forró pé de serra e tal, gostoso. Vai ter também, e aí nessa programação toda, né, vai começar de 5 horas da tarde e vai até às 6 horas da manhã do outro dia, no caso, dia 18. Então, depois que começa o show, às 5 horas da... Onde é a praça? Vigário Antônio Joaquim. Vigário Antônio Joaquim. Depois que começa o show, só para às 6 da manhã. É muita gente cantando e tocando e lembrando sempre, chamando a atenção para os problemas que a mulher passa na sociedade atual. Toda essa programação cultural tem esse fim para chamar a atenção para essas dificuldades enfrentadas na luta pelos direitos da mulher. Falando um pouquinho sobre essa luta que é incessante e que o Centro Feminista 8 de Março já trabalha há muito tempo aqui na região. Por exemplo, eu sou vítima de violência doméstica e eu sei o quanto foi produtivo ter uma lei para amparar a mulher. Eu sei que com todos os percalços que ainda existem para a execução da lei, digamos assim, as poucas delegacias e outras coisas assim, mas é um avanço. Então eu perguntaria para vocês, nos últimos 10 anos, o que vocês consideram como os principais avanços nas políticas públicas voltadas para a mulher? E aí, no fim, vocês podem também falar um pouco do retrocesso. Porque tem coisas, por exemplo, já vocês respondem, uma lei que tramita, depois do STF aprovar união entre casais do mesmo sexo, tramita uma lei que define família como a união do homem, a mulher e a criancinha lá. Então, existe o retrocesso, mas existe o avanço. Nos últimos 10 anos, quais foram os principais avanços nas leis, na Constituição, para a política pública voltada para a mulher? Então, a Lei Maria da Penha, para nós, é um avanço, né? Ela é uma lei que ela foi construída pelo movimento de mulheres, junto com a bancada feminina do Congresso, e ela é uma lei que tem, assim, uma lei que é exemplo para outros países. Então, para nós, isso é um avanço. Agora, claro que a sua implementação ainda carece de muita... se aprimorar, porque pela lei, por exemplo, nós deveríamos ter nas delegacias só policiais mulheres. Pela lei, a gente deveria ter uma política de prevenção muito forte, porque nós
nós não vamos conseguir, por exemplo, prender ou ter cadeia para prender todos os homens que batem nas mulheres se nós não tivermos uma prevenção, se nós não anteciparmos a violência. Então, essa lei, ela previa uma prevenção muito forte por conta do Estado, e o Estado ainda não ofertou esse serviço para as mulheres. Então, para a lei ser de fato implementada, nós temos que ter uma reforma no judiciário, por exemplo. Então, são muitos fatores que a gente acredita que nós ainda temos que avançar. Mas nós temos sim o que comemorar. Por exemplo, as políticas públicas que hoje são direcionadas para as mulheres, por exemplo, o Centro Feminista 8 de Março executa algumas delas, né? A gente faz projeto, concorre a editais e nós executamos várias delas. Por exemplo, Até Mulheres, que é um serviço que o Estado oferece para prestar assistência técnica às mulheres rurais. Aqui na região do Mato Grande, na região do Seridó, o Centro Feminista atua para que essas mulheres tenham assistência técnica, para que possa produzir melhor, para que tenham uma renda no seu cotidiano, não dependa dos seus maridos, porque inclusive um dos fatores, não é o único, nem talvez o principal em determinados casos, mas um dos fatores da violência é a falta de autonomia financeira das mulheres para, por exemplo, elas poderem se sair de uma situação de violência. Um outro avanço que a gente pode considerar é a questão da educação. Então, por exemplo, se nós pensarmos há vários anos atrás, as mulheres não tinham direito de ir à escola. Hoje, o índice de mulheres que termina o 3º grau, que termina a faculdade, é superior do que o índice de homens que terminam o 3º grau. No entanto, aí, claro, aí o retrocesso. Se você vai para o mercado de trabalho, essa balança, né, ela volta, ela muda, né? Porque o mercado absorve mais homens do que mulheres, mas a educação, as mulheres estão na frente dos homens. Então, esses avanços, eles são muito importantes, assim, claro, teve alguma sensibilidade de alguns governos, no entanto, ele é fruto da auto-organização das mulheres. Ele é fruto de uma conquista de muitas mulheres que se organizaram para lutar por isso. Então, aí, lógico, se a gente for, talvez Camila possa falar, mas assim, se a gente for falar desse retrocesso que está tramitando na Câmara, né, até muitas igrejas não concordam com isso, né? Por exemplo, eu vi um padre falar, de dizer assim, eu vou batizar um filho de uma mãe solteira. Por que eu não vou batizar? Não vou considerar que aquilo ali é uma família? Ou não vou considerar que os filhos que são abandonados pelos pais, que moram apenas com as mães, não são família, ou que moram com os avós, ou os filhos de uns héteros que os homossexuais resolveram adotar. Por que não pode ser uma família? Então, esses retrocessos que está acontecendo hoje, o que nós chamamos de avanço do conservadorismo, é muito forte, porque aqui no Brasil nós temos um Congresso que é muito conservador. Esse último Congresso que nós elegemos, ele é muito conservador no sentido, aí não estou nem falando de direita, esquerda, de partido, estou falando do ponto de vista de valores. Do ponto de vista de valores, existe um retrocesso muito forte no Congresso Nacional. Então, isso remete para nós da sociedade uma gama de leis que vai de encontro ao desejo de muitas pessoas que são indivíduos, cidadãos que pagam seus impostos e que querem ver nas leis do país os seus direitos garantidos. Falando de um caso que aconteceu recentemente aqui no município próximo, que foi uma chacina contra 5 mulheres. O Centro Feminista se posicionou acerca disso e eu queria que vocês também falassem. Eu acompanhei as redes sociais, não acompanhei o fim da investigação. Eu não vi mais sequer mencionado, assim. Eu não vi uma grande repercussão, como eu vejo, por exemplo,
um caso aqui em Mossoró que mataram um cachorro e ficou uma semana o pessoal do direito dos animais falando sobre a morte do cachorro e coisas assim. Depois foi realizada uma marcha. E aconteceu a chacina e eu acho que em uma semana ninguém falava mais na chacina. A omissão do Estado, a omissão da imprensa, a omissão da sociedade. O que vocês acham, assim, falando desse caso recente, um caso violento, recente, envolvendo 5 mulheres? Na verdade, assim, quando a gente tem um avanço do conservadorismo como nós estamos vivendo, a sensação que a gente tem é que a vida humana vale pouco. Aí basta a gente... Infelizmente, né? E aí a gente vai lembrar daquela música lá de Chico Buarque, que ele disse, morreu na contramão atrapalhando o trânsito. Né? Então, tipo assim, o trânsito vale mais do que a vida humana. E nesse caso da chacina, é muito emblemático, porque assim, eu acompanhei algumas coisas e se você prestar atenção aos comentários das redes sociais, muitas vezes a gente postava, né, a nossa versão, por exemplo, a nota que o Centro Feminista postou, e os comentários eram assim, tipo assim, a puta tem que morrer mesmo. Tipo assim, elas procuraram. Então, é como se a vida daquela pessoa que estava comentando valesse mais do que a vida de uma prostituta ou do que a vida de uma pessoa negra, de uma pessoa pobre. Então, na verdade, o que se tem nesse tipo de sociedade, as pessoas não valem pelo que ela é, mas pelo que ela tem. Né? Então, esses valores, inclusive na nossa virada, na nossa ocupação do espaço urbano, nós queremos demonstrar um pouco isso. Os espaços onde é tido como violento, como onde tem drogas, como onde tem violência contra a mulher, a gente quer dizer, olha, as mulheres estão aqui para humanizar isso, para construir de uma outra forma, para trazer poesia, para trazer música, para trazer alegria. Então, é um pouco dessa forma. Então, esse caso ele é muito emblemático. A gente, inclusive, mandou uma solicitação para a Secretaria Especial de Política para as Mulheres do Estado, solicitando que ela acompanhasse o caso, e nos foi retornado de que ela estava acompanhando junto com a Secretaria de Segurança. Mas você tem razão, apagou-se da memória rapidamente das pessoas o caso das 5 mulheres. Incrível. Eu quero agradecer a presença de vocês aqui para falar sobre esse evento ultra importante para a cultura e para a força da mulher em Mossoró e região, porque é uma ação conjunta, digamos assim, é uma ação internacional, né? Então, eu agradeço a Camila Paula e Conceição, que são do Centro Feminista 8 de Março, estão aqui no Cultura em Pauta para falar sobre a virada feminista, agroecológica e cultural. Não é só o show da Ellen Oléria, não, viu? Tem uma programação que começa às 6 horas e vai até às 6 da manhã do domingo. Então, estão todos convidados. Obrigada, meninas. Querem dar mais algum recado, rapidinho? Não, quero agradecer o espaço, acho que é bem legal e que nós vamos terminar realmente de 6 horas, porque de 6 horas tem missa, então todo mundo tem que... Então tá todo mundo convidado. Muito obrigada a quem acompanhou o Cultura em Pauta ao vivo aqui na Rede TV Câmara. Até a próxima quarta, se Deus quiser. Na sexta-feira tem reprise às 19 horas. Fiquem com Deus.